Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma semana, para mais uma videoaula, né, no nosso canal História. Vamos tratar aí vários assuntos, né, como nós já temos falado aí, de história geral, de história do Brasil. E hoje, né, a aula 13 do material do positivo aí do terceiro ano do ensino médio, da frente A, né, que vai trazer aí algumas mudanças significativas no processo de conquista da América, conquista e colonização da América. A gente vai entender um pouquinho, né, o contexto dessa época, o contexto das grandes navegações, né, o contexto da política econômica da época, que vai favorecer muito, né, esse grande avanço que vai ocorrer aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? E aí, pessoal, uma das características desse período, tá, é a chamada formação dos estados nacionais, né? Período em que a sociedade está saindo do período feudal, né? Lembrando ali que o final ali da Idade Média já marca ali o sistema feudal meio que agonizando já, e justamente a aliança dos reis com a burguesia vai ser justamente para formar esse estado nacional capaz de dar soberania novamente aos reis. Lembrando que na época feudal havia uma divisão, né, do poder dentro dos países, haja vista que cada feudo era uma unidade autônoma, né, que tinha as suas leis, as suas regras, a sua moeda própria, o seu código de conduta. E aí, o rei, enquanto governante de um território, ele praticamente inexistia a sua autoridade. Então, dentro desse contexto, aos poucos os reis vão se aliando à burguesia. Burguesia é essa que vão ter vários motivos para apoiar esse rei, para que esse rei pudesse novamente ter soberania sobre o seu território. Uma delas, pessoal, seria a unificação do sistema de pesos e medidas, né? Haja vista que cada feudo guardava aí um sistema próprio. A unificação da moeda, tá? Então de feudo para feudo tinha que se trocar as moedas, usar as casas de câmbio. Tendo na figura do rei um soberano sobre o território, tudo isso seriam questões que seriam minimizadas, afinal de contas, todos estariam sob a tutela de um mesmo rei, a tutela de uma mesma moeda, pagariam menos impostos, menos pedágios. Então, ou seja, era interessante do ponto de vista mercantil, do ponto de vista comercial, era interessante para essa burguesia que tinha o poder econômico, mas não tinha os reis a formar novamente, né? Ou pelo menos fazer com que tivesse força novamente as cidades, os territórios, formando os estados nacionais, formando os países, como a gente tem conhecimento nos dias atuais. Né? Essa dinâmica toda, pessoal, ela vai ser dinamizada pelo mercantilismo. Tá? Mercantilismo que é a fase do capitalismo desse período. Capitalismo mercantil, capitalismo ligado ao comércio. Tá? Lembrando aí que dentro da política mercantilista tinha alguns pontos interessantes, tá? Como, por exemplo, o metalismo, né? Ou também conhecido como bulionismo, que era o acúmulo de metais preciosos para apontar a riqueza de uma nação. Então, para se ter mais metais preciosos, era necessário ter uma balança favorável, ou seja, você vender mais e comprar menos para que as suas reservas de metais preciosos ficassem preservadas. Da mesma forma, o protecionismo alfandegário, você aumentava seus impostos sobre os produtos estrangeiros para valorizar o produto nacional e evitar a saída de divisas aí do território. Tá? E, por consequência, o investimento em áreas de complemento à sua economia. O que eu quero com isso? A busca de territórios fora, né, da formatação normal desses estados nacionais, que seria a aquisição de colônias, né, que vai ser muito comum a partir do século XVI, principalmente Portugal e Espanha, estando à frente das grandes navegações, vão buscar novos territórios que pudessem não somente dar matérias-primas, complementar a economia da Europa, mas também servir como áreas de exploração de matéria-prima, áreas de exploração como mercado consumidor e, lógico, fincar as bandeiras aí em territórios além mar, né, deixando aí todo esse imperialismo, essa corrida por novos territórios, né, numa disputa cada vez mais acirrada entre lusos e espanhóis. Né? Pessoal, em meio a tudo isso, né, vai haver a consolidação em meio a essas terras recém-descobertas, né, como por exemplo a América, a implementação, né, dos pactos coloniais, ou também chamados de exclusivos comerciais.
o que regia esses pactos, né? Ou seja, aquela localidade colonizada, localidade explorada, ela tinha um vínculo único e estreito com a sua metrópole, com o seu colonizador. Para deixar isso mais claro, por exemplo, Portugal. Portugal coloniza o Brasil. Então, o Brasil, enquanto colônia, só poderia vender e comprar e comercializar ou ter qualquer outro tipo de relação mercantil com Portugal. Então, isso é o que nós vamos chamar de o exclusivo comercial. Tá? Então, esses pactos coloniais vão dar todo um monopólio do comércio a essas metrópoles europeias, que vão explorar essas terras recém-descobertas de um modo bem eficaz, de um modo bem eficiente. Tá? Mas para se chegar nessas terras além mar, pessoal, principalmente portugueses, né, deveriam enfrentar um dos seus maiores medos, que era o chamado Mar Tenebroso. Mar Tenebroso, conhecido também como Oceano Atlântico. Né? Então, os mitos, né, as histórias que se contavam acerca do Oceano Atlântico afastavam, tiravam um pouco a coragem desses homens voltados para o mar, né? Como mitos de monstros marinhos, né? Do Cabo das Tormentas, um cabo onde uma região próxima ao Caribe, onde as embarcações corriam o risco de desaparecer, né? De sofrer acidentes inexplicáveis, sem falta de técnicas mais aprimoradas de navegação, né? Ao longo dessas grandes navegações que instrumentos como a bússola, como o astrolábio, como o sextante, vão passar a ganhar uma importância maior. Então, dependia-se ainda muito da força das marés, da força do vento. Né? Se ventasse muito, poderia ocorrer o risco de um naufrágio. Se ventasse pouco, a embarcação poderia ficar à deriva em alto mar. Né? Tanto é que o Fernando Pessoa vai escrever, né, o Mar por dizendo como era grande, ó Portugal, pelas lágrimas, né, das mulheres de Portugal. A esperança, perderam a fé e tanto choravam e salgaram o mar com suas lágrimas pelos filhos que foram, pelos maridos que não voltaram, pelos sonhos que não se concretizaram, de homens que acabaram perdendo a vida nas grandes navegações. Né? Até tem um poema também, Os Lusíadas, né, do Camões, que vai descrever toda a epopeia do povo português na busca e na conquista, né? E aí vai descrever a viagem do Vasco da Gama até a região das Índias. Então, tudo isso como pano de fundo, essa aventura em busca aí de novos territórios, em busca de novos mercados, em busca de novas terras. Tá? E aí, pessoal, a chegada desses portugueses, a chegada desses europeus ao Novo Mundo, vai marcar realmente um encontro de mundos diferentes, com culturas antagônicas, com modelos de civilização totalmente isso vai fazer com que haja um choque natural, um choque cultural, depois um choque bélico que vai levar aí à questão da subjugação dessas populações indígenas, ou seja, esses indígenas cada vez mais, essa população nativa sendo utilizada pelos portugueses e espanhóis e na maioria das vezes sendo vítima de violência e sendo exterminada. Tá? Uma das fontes de dominação e de domínio nativa é a Companhia das Índias. Aliás, perdão, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que são os padres jesuítas, que era um braço armado da Igreja Católica, de garantir que os novos territórios se tornassem territórios da fé católica. Então, ali, esses padres forçavam a catequese, forçavam um processo de aculturação, ou seja, o índio perdia, o nativo perdia a sua identidade com a sua cultura para assimilar valores, língua e dos portugueses e espanhóis que haviam chegado. Tá? E vai ter uma dinâmica interessante. Os europeus vão usar a cruz, a peste e a espada como meios de dominação. A cruz representava a catequese. A catequese era a imposição, tá? Você tirar todas as bases sólidas e as bases materiais de uma religião muito mais ligada aos aspectos naturais, né, e implantar uma religião muito abstrata que era o cristianismo. Tá? Então a cruz aqui vai representar esse domínio da igreja. A peste vai representar aqui todas as doenças trazidas brancos, tá? Que vão ocasionar aqui a matança e a morte de milhares de tribos e de povos nativos. Tá?
porque não tinham anticorpos, não tinham resistência para combater essas enfermidades trazidas pelos brancos, tá? Doenças como varíola, né? Como gripe, doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis, né? Que eram transmitidas a partir da exploração sexual das indígenas também, tá? A espada aqui, pessoal, vai representar a guerra, as táticas de guerra, o poderio bélico com as armas, né? Os portugueses já vão trazer armas de fogo para cá, né? E vão ter uma superioridade no termo de estratégia quanto à guerra, tá? Então, por exemplo, vão ter exemplos do Pizarro, que vai conquistar os Incas do Peru, né? O Cortés, que vai conquistar os Aztecas no México, né? Por meio de muita violência, muita crueldade, muito uso de armas de fogo, cavalo, cachorros nas guerras, tá? A própria crença e muitas superstições desses povos nativos que acreditavam num fim de era, num fim de civilização, e esses deuses eram muito próximos aos homens que vieram conquistar, né? Brancos com barbas ruivas, cabelos claros, né? Então acabaram não impondo muitas vezes uma certa resistência e sendo subjugados aí ao longo da chegada desses povos aqui. E aí, pessoal, eu deixo 2 filmes de dica para vocês. Tá? Em meio à pandemia, nós não estamos podendo nos relacionar, nós estamos podendo sair de casa com a frequência que gostaríamos, né? Pegar um cineminha, tomar um sorvete e tudo mais. Então eu deixo 2 dicas de filme. Tá? Quem se interessar também não tiver disponível, eu tenho, me avisa que eu dou um jeito de deixar na escola, vocês pegam esses vídeos lá. A Conquista do Paraíso, filme estrelado pelo Gerard Depardieu, que vai interpretar o Cristóvão Colombo, tá? E vai descrever toda a aventura dele para chegar aqui na América, tá? Descobrindo a América em 1492. O outro filme é o Apocalíptico, que já marca ali o final das civilizações maias, né? na América Central ali. Então, um filme bem interessante, direção do Mel Gibson. É um filme muito realista, muito legal. Vale a pena assistir, tá? Então deixa essa dica aí desses 2 filmes aí que tem como contexto esse processo das navegações e o contato com essas novas civilizações desse novo mundo, tá? Pessoal, a colonização espanhola, né, ela vai se iniciar com a descoberta aqui da América, né, em 1492, a exploração de prata no Peru. Em 1545 vão encontrar uma grande jazida de prata na região da Bolívia, tá? Mais de 18 mil toneladas de prata vão ser explorados ali, a região do Potosí, tá? Vai ser adotado 2 formas de exploração indígena, tanto a mita como a encomienda, tá? Que usavam ali a escravidão indígena, tá? Ou mesmo em troca de baixíssimos pagamentos de catequização, em troca de interesses aí dos próprios colonizadores, tá? Vai passar ainda pelas casas de contratação, que eram órgãos responsáveis, né, por controlar a navegação e o comércio nas colônias, tá? E uma sociedade extremamente hierarquizada, tá? Uma sociedade que vai estar baseada aí, em aspectos muito rígidos, praticamente sem mobilidade social. Uma sociedade que vai estar baseada principalmente em critérios de nascimento e pureza de sangue. Então, a sociedade espanhola desenvolver que ela estava muito ligada à questão dos chapetones. Quem era o chapetone? Eram os espanhóis que vieram para cá, né, mas tiveram um nascimento na Espanha. Então são espanhóis legítimos aí, digamos assim, né? E eles vão desempenhar os mais altos cargos dentro dessa sociedade espanhola aqui na América. Por exemplo, o cargo de vice-rei, que era um representante do rei espanhol aqui, tá? Os crioulos aqui alusão a uma forma pejorativa de tratar quem tem a pele escura, quem é descendente de negros, né? Mas nós estamos falando aqui do crioulo sem o U, né? Que são brancos espanhóis, né? São filhos de espanhóis, mas que nasceram na América, tá? Então eles não têm nascimento, eles não têm local de nascimento, mas embora não tenham local de nascimento, nasceram na América, vão ocupar cargos importantes também, como os cabildos, né? Que eram chefes locais, embora, né, não vão ter aí também a questão da miscigenação, vão ter ainda pureza de sangue.
na Espanha, né? Ele é nascido na América e ele não tem pureza de sangue, tá? Ou seja, ele é fruto da mistura de brancos com índios ou com africanos, né? Então, ou seja, é fruto da mistura. E aí ele vai ter na estrutura hierárquica ele vai estar bem abaixo ali, né? Geralmente vai estar numa camada bem mais pobre. Os nativos e os negros, os nativos e os negros vão ser durante esse processo de exploração, né, dos espanhóis e portugueses. Tá? Então, dentro da colonização na América Espanhola, o status estava muito ligado à questão da local de nascimento, tá? Se é na Espanha ou se é aqui na América, e também a pureza de sangue, se houvesse ali a mistura entre etnias diferentes. Tá? A administração passava ali pelos governadores com funções militares, administrativos, diretos do rei, tá? Então geralmente eram chapetones. As audiências eram os tribunais encarregados de investigar e punir tudo aquilo que acontecia aqui, né? Os cabildos, quem representava os cabildos, essas câmaras municipais, geralmente eram os crioulos. Tá? Não tinham o mesmo status do vice-rei, mas tinham poder, tinham riqueza, né, e usufruíam de uma série de benefícios. Tá? A América, pessoal, não foi colonizada também apenas pelos espanhóis e portugueses, mas ela foi colonizada também pelos ingleses. Tá? Os ingleses vão chegar, né, vão viver ali no século XVI, durante o governo absolutista da Elizabeth I, a dinastia dos Tudors, né? E depois com a dinastia do Stuarts, a partir do século XVII, o mercantilismo e o incentivo, tá, às navegações, tá? Formação de companhias de comércio e principalmente a aliança entre o rei e a burguesia. E aí visando também um local para acomodar o excedente populacional dentro da Inglaterra. Tá? Havia ainda a questão da servidão de contrato, né, na qual os camponeses tinham aí as suas viagens custeadas e assinavam ali um contrato se comprometendo, né, a trabalhar por 7 anos até pagar suas dívidas aqui, né, na Nova Inglaterra, que vai se formar, né, na região que hoje a gente conhece como os Estados Unidos. Perseguições religiosas também vão fazer com que muitos ingleses viessem para cá. Tá? E aí, por volta dos séculos 16 e 17, né, a formação das 13 colônias. Tá? De um lado, as colônias do norte, né, também conhecido como Nova Inglaterra, né, clima mais frio, agricultura familiar, né, mais voltada para o comércio, para a construção naval, né, onde os servos de contrato vão se fazer presente. As colônias do centro, um solo fértil, boas planícies, né, agricultura comercial, né, presença aí de outros povos também que não somente os ingleses. Por outro lado, aqui também nós vamos ver as colônias do sul, terras férteis, produção agrícola, tá? Um solo mais quente. Aqui vai predominar os latifúndios, tá? Vai predominar a monocultura e vai predominar também o trabalho escravo. Tá? Então vai haver uma dicotomia aí entre norte e sul, ao passo que o norte vai se industrializar mais rapidamente e o sul é preso a essa questão fundiária, essa questão escravista, que inclusive, né, depois a gente vai ver em momento oportuno, vai se desenrolar, né, numa guerra dos Estados Unidos depois da emancipação das 13 colônias. Tá? A metrópole inglesa vai interferir muito pouco, tá, nas relações comerciais. Então havia ali praticamente um comércio trienal, né, entre a região das Antilhas e a própria colônia. Tá? Então isso variava muito de acordo com a região. Tá? Então as colônias da coroa eram aquelas de administração do governo inglês, né? As colônias de proprietários eram concedidas a colonos a administração dessas colônias. Tá? E as colônias das companhias de comércio eram aquelas que podiam escolher os seus próprios governantes e estavam muito mais ligadas aí ao capitalismo mercantil da época. Tá? Pessoal, os franceses também vão se estabelecer, tá, na América, inclusive na região de hoje do Canadá. O Canadá é a região de Quebec, ali de Montreal. Ainda fala-se francês, tá, devido à questão da cultura que esse povo vai deixar ali. Né? Na região das Antilhas, né, o trabalho escravo com a cana-de-açúcar. Né? Depois vão acabar perdendo o Canadá para os ingleses após a Guerra dos 7 Anos. Né?
e a Igreja católica, né, vai exercer uma forte influência sobre esse Estado francês. Tá? Os holandeses vão viver muito tempo à sombra dos espanhóis, até porque eram colônia, né, da Espanha, e vão acabar ali sofrendo muita oposição e perseguição religiosa, porque ali o puritanismo vai ser muito comum, a religião protestante. Tá? Vão formar ali uma grande companhia de comércio, tá? A Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais, inclusive com a formação de um império ultramarino, chegando até invadir o Brasil. A gente vai saber um pouco mais disso nas aulas futuras aí. Tá? A fundação de uma nova Amsterdã, que depois se tornou a cidade de Nova York pelos ingleses, né? E o domínio do Nordeste açucareiro, né? De 1630 até 1654, na região de Pernambuco. Tá? Então, pessoal, sucintamente a gente passou por alguns focos de dominação de povos estrangeiros na América. Lembrando que ela não ficou restrita aqui somente a portugueses e espanhóis. Portugueses, inclusive, a gente vai ver no momento oportuno. Mas vai passar principalmente pelo crivo dos espanhóis e desses outros povos que também deixaram. Certo, pessoas? Me despeço por aqui. Espero vocês na próxima videoaula. Dúvidas, questões, sugestões, deixem aí nos comentários, né? Deixem também no fórum, que eu estou à disposição de vocês. Um abraço, galera. Até a próxima.